Fala aí, pessoal, beleza? Professor Fernando aqui. Hoje estaremos falando das hipóteses evolutivas. Portanto, não saia daí e nem evolua, hein? Já volto. Então, galera, são 3 hipóteses evolutivas que nós falaremos nesses 5 minutos. A primeira hipótese é a hipótese de Lamarck, o lamarckismo. Essa hipótese ela é baseada em 2 leis. A primeira lei, a lei do uso ou desuso, que estabelece que determinados órgãos, estruturas dos organismos, vão se modificar com o passar do tempo, de acordo com o seu uso ou desuso. O uso pode hipertrofiar, por exemplo. No nosso caso, você faz lá exercício, a musculatura hipertrofia, ok? Ou também poderia atrofiar, Você deixa de usar a musculatura, ela simplesmente dá uma minguada aí, então ela atrofiou. Agora, a segunda lei, estabelecida por Lamarck, é a lei da transmissão das características adquiridas, que estabelece o seguinte: aquelas características adquiridas, ok, através do uso ou desuso, agora passarão para os descendentes. Ah, professor, isso daí é a genética? Não, Lamarck não sabia o que era genética. Tudo bem? Então, uso ou desuso e as características vão adiante. O que nós temos de importante com relação ao ambiente? O ambiente provoca, provoca essas modificações nos organismos. Por quê? Porque eles tentam se adaptar. Essa foi uma das grandes contribuições de Lamarck, a adaptação do indivíduo ao ambiente. A segunda hipótese é a hipótese de Darwin, ou darwinismo. Essa hipótese é a da seleção natural. O ambiente vai selecionar os organismos mais adaptados. Quem é o mais adaptado? O mais bonito, o mais feio, o mais cheiroso? Não. Pode ser o mais feio, pode ser o mais fedorento. É o ambiente que vai determinar quem é o mais adaptado naquele momento. E aí uma das características interessantes, o indivíduo nasce com a característica e o ambiente vai selecionar. Então, o ambiente seleciona os mais adaptados. Cuidado que nos exercícios sempre aparece, os mais fortes e os mais vistosos. Não, os mais adaptados. Dá uma olhada nessa figura aí. Olha só, para Lamarck, a girafa nasce de pescoço curto e pela necessidade de comer as folhinhas lá do alto, ela estica o pescoço e os seus filhotes agora nascerão com o pescoço comprido. Para Darwin, o que aconteceu? Nasceram 2 girafas, uma de pescoço curto e a outra de pescoço longo. A de pescoço longo alcançou a comida. A de pescoço curto morreu. Ela foi extinta, ela foi eliminada pelo ambiente. Resultado disso, somente a de pescoço longo tem capacidade de reprodução e possivelmente passar essa informação adiante. A terceira hipótese é o chamado neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. O que nós temos agora, neodarwinismo? O que significa isso? É um upgrade do Darwin. O que Darwin não soube explicar? A origem das variações. Por quê? Porque não conhecia a genética. Agora, nós temos a genética, descobrimos a genética. Então, a gente descobriu lá que mutação pode gerar novos genes, a recombinação gênica mistura aquilo que existe. Então, tudo isso e outros fatores que envolvem a genética provocam a variabilidade do indivíduo. Agora, após a variação, o ambiente vai pressionar. E aquele que for melhor adaptado a essa pressão do ambiente vai ter capacidade de sobreviver e, consequentemente, se reproduzir. Essa é a terceira hipótese. Então, seleção natural mais a genética. Mutação, recombinação gênica. Fiquem ligados na questão dos antibióticos, Antibiótico faz
seleção natural. Ele faz a seleção das linhagens resistentes, tá? Ah, Darwin falou em antibiótico. Darwin nunca falou em antibiótico, tá? Antibiótico é século XX, tá? Darwin é lá século XIX. Então, não foi ele que falou. Nós utilizamos a ideia dele para identificarmos, né, como é que os antibióticos atuam nos seres vivos aí, no caso das bactérias. Mas por que as bactérias são diferentes? Aí nós entramos com o neodarwinismo. Mutações, recombinações, todas essas coisinhas que a gente tem aí, as conjugações, né, transferência de material genético. Mas isso daí é uma outra história. Ok, meus queridos? O vídeo de hoje é isso aí. Espero que tenham compreendido e até a próxima!